Fala aí galera, eu sou o T e era simplesmente inevitável. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder passar rapidinho aqui a régua com vocês em cima do Continental Norte, da América do Norte, que rolou nesse fim de semana, certo? E foi basicamente o primeiro grande torneio que teve já com o lançamento da coleção de Infinity Forbidden. Nós tivemos um leve esboço, né, no playoff que teve, que eu fiz esse vídeo aqui em cima, comentando um pouquinho sobre e falando um pouco da inserção do Fiendsmith dentro do torneio, né? Lá era um torneio de 16 jogadores e teve já uma incidência de Fiendsmith absurda, principalmente com o Snake Eye. E agora é o primeiro torneio já com a inserção das novas mecânicas, das novas cartas dessa nova coleção. Eu achei interessante trazer isso aqui, antes de vários outros vídeos que eu já tenho gravados e programados. Inclusive, se você quiser acompanhar os vídeos antecipados, torne-se membro. Tem aqui embaixo o botãozinho pra você se tornar membro e ver os vídeos antecipados, porque a partir de agora eu vou fazer meio assim, no fim de semana eu vou gravar os vídeos e deixar agendado. Eu vinha editando esses três últimos vídeos que vocês viram aí, mas esse eu preciso fazer logo agora, né? Então os vídeos que estavam agendados você pode ver sendo membro e no decorrer do dia eu vou soltando os vídeos, certo? Dito isso, vamos acompanhar um pouquinho, porque tem algumas coisas interessantes pra gente poder ver sobre as abordagens pra esse formato. Sinceramente, ainda nesse momento é uma incógnita, pelo menos pra mim, né? Eu não venho acompanhando de maneira ferrenha o competitivo, né? Como vocês sabem, eu não estava postando conteúdo nos últimos dias, então eu te confesso que eu não venho acompanhando tudo muito de perto. Certamente quem já tá jogando tem uma noção muito melhor, porém, ainda assim, tá meio que uma incógnita pra mim, porque a gente vai ver que tem bastante coisas a serem ponderadas, e por mais que você tenha ali um grande uso de Fiendsmith dentro dos decks, ainda assim tem complexidades que precisam ser avaliadas. É claro, o formato não tá muito legal, precisa de uma banlist, mas como você já sabe, eu fiz esse vídeo dizendo como vai ser a próxima banlist no TCG. Dito isso, vamos acompanhar então o que rolou nesse torneio e tirar uma foto do formato nesse momento, que não deve perdurar tanto, porque uma banlist vai vir no final de agosto, mas ainda tem tempo daqui pra lá, e quando vier, eu acho que nem tanta coisa assim irá acontecer. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu tô na página da Carluxo Store pra gente poder acompanhar o resultado, né, o top cut desse torneio. Antes disso, vamos só dar um passinho pra trás pra gente poder acompanhar na Yu-Gi-Oh! Pro Deck, né, aqui, pra vocês poderem acompanhar comigo como é que foi o playoff, né. Esse aqui é o playoff, na verdade, esse aqui, ó. Caceta. Esse aqui foi o playoff que rolou ainda na sexta-feira, né? Bem no dia do lançamento. E você teve de 16 jogadores que disputaram o playoff, foi vencido pelo Snake Eye, mas o uso foi esse aqui. De 16 jogadores, 11 estavam usando o Snake Eye, com o Fiendsmith, quase que 100% deles. Se você dá uma olhada aqui embaixo nos decks, ó, essa página, a Yu-Gi-Oh! Pro Deck, ela coloca o deck principal aqui, né, digamos assim, que é a engrenagem principal, e aqui do lado eles põem a engrenagem secundária. Você vai ver que tem Fiendsmith das 16 em 14, sendo todas Snake Eye. Esse aqui é Yubel, que teve 2 Yubel sendo usado, e eles fizeram top 4 no final das contas. E também tem o Musketeer, né, o Cameron New jogou com o Musketeer, mas também usando o Fiendsmith. Quem não tava usando o Fiendsmith e jogou esse torneio aqui é só o Labyrinth e o Tenpai, né, e aqui é um torneio de tiro muito curto. Os caras ganhando aqui, eles estão classificados, tá ligado, pro Mundial, salvo engano. Então, eles tiveram que fazer uma análise do metagame e tentar escolher a melhor abordagem. Teve caras que foram fora do eixo do Snake Fiendsmith. Quando esse tipo de coisa acontece para jogadores muito bons para jogar um torneio como esse, provavelmente a análise feita é: bom, esse deck aqui, o Snake Eye Fiendsmith, ele é muito melhor do que os demais. Sim, o Chupinchu, por exemplo, escolheu usar esse deck, o Pac tá usando esse deck, inclusive ele jogou também no Continental. O próprio cara que ganhou, né, que é o Perananda, ele também usou esse tipo de deck. Mas, em alguns casos, cabe-se a avaliação de, beleza, mano, o deck aqui é claramente mais forte que os demais e tal, mas talvez tenha uma opção no formato que eu possa usar, que seja melhor de eu jogar contra esse deck do que jogar uma mirror match desse deck. Tem alguns casos que essa avaliação é feita, faz sentido e funciona. Nesse caso não funcionou, porque os nossos manos não avançaram muito. Porém, é só pra você ver uma foto inicial. Beleza, agora a gente passa pra, de fato, o torneio, né? Porque no torneio você teve o top 64, foi um torneio de mais de 2.600 jogadores. É gente pra caralho, amigo. Pra caralho. Já teve a gracinha feita, né, pelo nosso amigo de Ancient Gear, que se você não viu o vídeo ainda, dá uma olhada nesse card aqui em cima. A minha webcam, ela tá espelhada, então é um pouco difícil de eu lembrar pra onde eu aponto, mas dá uma olhada no Ancient Gear, que foi pro dia 2.
né? E foi divertido ver aquilo ali acontecendo. Mas, no top 64 é um top muito maior do que normalmente é, né? A gente é acostumado a ver top 32 e tal, aqui teve top 64. E por mais que a gente veja o Snake Eye com 49% de uso aqui, por exemplo, mas o Yubel e outros decks por aqui, todos estavam usando o Fiend Smith, tá? E em top 64 as coisas tendem também a sair um pouco mais. Cara, é foda porque eu tenho que dar uma olhada nisso, como é que foi um deck extremamente dominante jogando Continental. Que me vem aqui na cabeça no momento foi o Zodiac lá em 2017. Depois disso, em questão de deck de muita dominância, o Gol que não teve... O Gol que jogou Continental? Eu acho que o Gol e também o começo do formato do Gol que não era muito pro-Gol, né? Então eu acho que o Gol que não tá nessa equação. No 2019 foi o Salamangreat, 2020 não teve, 2021 acho que também não teve, né? 2022 o Charalamit só veio depois e 2023 tava com Kashira. Então se para, cabe a gente dar uma olhada no Kashira quando se tem top 64 pra ver qual é a incidência, tá ligado? Mas no final das contas, eu já vi gente olhando isso aqui e questionando como que isso é tier 0, tá ligado? Mano, o Fiend Smith tá alocado em muitos decks, e quando você vai afunilando, você vai vendo que simplesmente esses decks vão engolindo os demais, tá ligado? Mas no top 64 você teve essa abordagem aqui. 31 Snake Eyes, sendo 29 Fiend Smith, um com Kashira e outro com Fire King, 13 Tenpai Dragon, 9 o Yubel, todos eles usando Fiend Smith, é claro, 3 Runic, 2 Ritual Beast, aí você tem Gimmick Puppet, aí eu tenho que passar um pouquinho pro lado porque eu não tô conseguindo ver. E os outros decks são Charalamit, Despia, Memento e Labyrinth. Então teve um Memento que fez top aqui, inclusive eu tenho um vídeo gravado pra poder falar sobre o deck de Memento que eu acho bem legal. Bom, a gente avança agora pro top 32 de fato, e nesse top 32 você tem 50% de uso de Snake Eye, né? Então dos 32 lá que passaram, 16 estão dentro do top 32, metade deles. O Tenpai Dragon é quem mais está avançando fora do eixo do Snake Eye, né? O Yubel continua firme e forte aqui, lembrando o Yubel também é um deck de Fiend Smith. Tem um Runic, 2 Runics passaram pro top 32, Desper, Ritual Beast e Labyrinth. E aí chegando e afunilando um pouco mais no top 16, você tem isso aqui. Continua com uma incidência altíssima de Snake Eye, sempre metade. Tenpai também tá por aí, assim como o Yubel, 3 de cada no top 16. Despia e Runic é as únicas coisas fora desse eixo, né? E aí, se você avança mais pro top 8, a gente vai até trocar a tela aqui, porque no top 8 a gente chega pra, de fato, o acontecimento final, né? Aqui no top 8 nós temos simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Snake Eyes no top 8. E aí, fora ele, você tem 1 Tenpai e 2 Yubel. Isso é o que afunilou e chegou no final do torneio, tá? Então, assim, por cima é isso, mano, não tem jeito. A força desse deck é esmagadora. É bem difícil de você entender mais ou menos como é que tá o formato e pra que rumo vai a tua decklist. E baseado nisso, entendendo como é que tá as dinâmicas do jogo, as techs a serem usadas e tal, você acaba clareando ideia pra uso de decks, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque o Fiend Smith, como eu já falei aqui, e vocês provavelmente já sabem a essa altura, o teto não é o que é procurado no uso do Fiend Smith. Não é o aumento do teto da jogada, porque o Snake Eye já é um deck muito bom. Antes do Fiend Smith ser lançado, o Snake Eye já era extremamente dominante. E eu entendo que esse formato vai se tornar cada vez mais chato pra galera que só acompanha o jogo. Não tá muito legal pra quem joga também, mas pra quem só acompanha o jogo fica ainda pior, porque o Snake Eye já era um deck muito dominante, e o deck novo que lançou, que é extremamente dominante, não é como se ele fosse um deck em paralelo pra poder bater de frente com o Snake Eye, não, ele ainda joga com o Snake Eye, o que é muito ruim pra comunidade geral que só acompanha e tal, e que não quer ver só um deck no topo do jogo, tá ligado? Mas enfim, o Fiend Smith dá versatilidade gigantesca, uma resiliência muito grande pra como você constrói a tua jogada. Fica difícil de você sair interagindo, né? Como eu já falei, quando você tem no Snake Eye puro, quando você tinha jogadas em que o cara dava Normal Summon de um Snake Eye Ash, porque ainda tá livre aqui, assim como o Bonfire, tá tudo a 3. Então, Normal Summon Snake Eye Ash, o cara, bum, dropa um Veiler da vida. Aí você, beleza. Seeker, Witch, bum, e você dropa um Morley, ou um Veiler, ou um Impermanence, ou qualquer coisa. E nisso, não tem muito pra onde ir, se não tiver um fogo no cemitério, principalmente, né? Porque se tiver, aí o cara faz a princesa, que invoca, faz a Rita, que traz o Snake Eye, que traz o bicho do deck, enfim, vocês já sabem de tudo isso. Mas, se é esse tipo de hand trap, você para a jogada do cara, por ali, tá ligado? Não tem muito push pra isso. Então, o Fiend Smith faz com que essa mesma situação de um Normal Summon Snake Eye Ash e uma Witch não signifique nada. O cara consegue jogar depois disso com os Fiend Smith, tá ligado? É muito zoado. Você junta qualquer dois monstrinhos, vira a Moon vira o Requiem vira o Fiend Smith e você, de novo, tá jogando, tá ligado? Você conecta tudo. Então, parece que nunca é suficiente você ter duas hand traps, o que faz com que você acabe migrando pra um pensamento de
talvez não seja um formato de hand trap como era antes. Como que eu vou buildar o meu deck baseado nisso, tá ligado? Então, é complicado, velho. Ao mesmo tempo em que isso é só uma hipótese levantada baseado nessa análise inicial. Mas pra quem tá testando, já testou jogar com board breakers misturado com hand traps. Qual é o melhor win rate? Eu não sei. Talvez, no final das contas, pra quem joga aqui no Brasil, a conclusão seja, meu irmão, é hand trap fé, tá ligado? E vamos! Você vai punido direto. E de novo, a engine não consegue quebrar a engine como sempre. Então, é muito complicado. Agora, eu quero mostrar pra vocês algumas decklists. Eu vou começar com a decklist do campeão, tá? Do campeão, que é esse cara aqui. Ele usou 45 cartas. O cara estourou o limite lá de 40 cartas, foi pra 45, jogando com o deck de Snake Eye dele com os Fandsmith, enquanto mantém as tech cards, e essas tech cards são hand traps, tá? Então, aqui de hand trap o cara tá usando 3 Ash Blossom, 3 Nibiru, 3 Veiler, 3 Impermanence, são as 12 standard, né, teoricamente. Aqui você pode substituir por alguma coisa. Eu achei que o Draw seria muito popular, principalmente por causa do uso dessa engrenagem aqui, mas dá pra você jogar em volta com algumas coisas, dá pra você construir jogada mesmo assim com Draw, então não sei se vale muito a pena no final das contas, mas foi o pensamento inicial que eu tive vendo que o Fandsmith ia ser incorporado no jogo, né, mas enfim, aqui já tem 12. Aí você tem 13, quer dizer 14, 15, 16. 16 porque ainda tem o Ogre. E você tem os bichos, que o cara ainda usa 4. Então tem 20 hand trap na decklist desse cara. E os bichos ganham muito valor com o uso do Fandsmith, porque você pega a jogada de Fandsmith, né? Quando cai o Fandsmith no cemitério, ele vai tentar voltar, você não deixa. Então é muito bom o uso de bicho nesse formato, e quando o bicho é bom, é bom até pra quebrar a mesa, principalmente por causa desse filho da puta aqui, né? O Druidwurm é muito forte. Então o cara tá usando essa quantidade de tech cards. Em 45 cartas ele usa 20 hand traps. E aí ele usa todas as cartas de consistência possíveis, né? 3 do Snake Eye Ash, 1 Soflenberg, 1 Oak, 2 Pop, 3 da Witch, 3 Seeker, 3 Bonfire, 1 Original, os Fandsmith, né? Um Atracto só pra 3 do Fandsmith e um Lurry esconde o Garnet aí. Mas uma coisa que eu achei interessante é que nessa dinâmica de você ficar tomando as hand traps e tal, o cara ainda usou um fator a mais, porque além do fator dos Fandsmith consertarem a tua jogada quando você toma 2 hand traps, por exemplo, o que é completamente bizarro, o nosso amigo ainda martelou um pouco mais em cima, que é aquele tipo de coisa que a gente reclamava quando existia a Anaconda, tá ligado? Um tipo de jogada que rola depois que você interagiu, o cara ainda passa pela Anaconda e faz alguma fusão forte, na época o Dragon, depois o DPE. E, assim, é claro que não é tão forte, mas é engraçado, que é o uso desse coelhinho aqui, cara. O link novo que veio nessa coleção, o coelho Illusion, né? Pra quem não tá ligado, ele tem as propriedades dos Illusion, né? Quando batalha e tal, mas você pode setar uma trap contínua do teu deck que pode se invocar. Então você pode setar um Conk, né? As cartas de Elvish que se invocam, qualquer trap que pode se invocar você pode setar. E a mais usada é essa aqui, que é a Azurune. Bom, basicamente você invoca ela como um monstro, e aí quando o oponente vai fazer um special summon de um monstro, enquanto você tem essa trap na Monster Zone, você pode mandar pro cemitério uma trap contínua na Monster Zone, que foi special invocado da Spell Trap Zone. E aí você nega o summon e se fizer destrói o monstro. Então você nega um summon inerente, né? É um summon inerente, é como se fosse um Solemn Warning. Não é como se fosse um Solemn Strike que nega um efeito que vai gerar Special Summon. Você nega o summon, mas tem que ser um summon inerente. Então, isso aqui ainda é mais uma camada que o cara usou no main deck. Isso é um pouco assustador, porque no passo em que o Fandsmith te ajuda a ter resiliência pra cima de jogadas, tomando interação, tomando hand trap na jogada principal, que é o Snake Eye, ao mesmo tempo o cara ainda tem essa interaçãozinha a mais, tá ligado? Então você tem o Fandsmith e essa defesa a mais, como é que quebra? Como é que quebra, tá ligado? Então é muito complexo, cara, muito complicado. Uma coisa que eu notei também na decklist da galera é que eles vêm usando a fusãozinha grande, né? E o Caesar não é usado no deck de Snake Eye, pelo menos na decklist que eu olhei por aqui, né? O extra deck acaba ficando muito apertado por causa do uso dos Fandsmith, então você pode ver que não existe mais Zilentes, não existe mais o Raging Phoenix, então toda aquela dinâmica que a gente pedia pro Zilentes ser banido já cai por terra. Talvez agora a Konami bana só porque ele deixou de ser usado, pode até ser, mas o Zilentes já não tá mais sendo usado e o Raging Phoenix também não. A Goddess grande também não é usada e por causa disso que o Ancient Gear foi bem, por exemplo, nesse último evento, né? Mas a fusão de Fandsmith grande aqui, ela é usada, né? E o Caesar não é usado. Pelo menos não no deck de Snake Eye, o extra tá muito apertado. Mas a fusão nova e ela dá interações a mais, então com ela, você aumenta o teto da jogada, tá ligado? Porque você tem uma defesa a mais. E aqui no extra deck do nosso amigo tá tudo tão apertado que no side deck dele é que tem mais cartas de extra. O Access Code e a Rita Preta, além do Muchomi Pearl que o nosso amigo tá usando, né? Que pega só sumo da mão.
Thanos pra poder ter mais cartas na mão e tentar quebrar as cartas, porque tem muita tentativa de jogada com os Fandsmith, Crossout, Ciclone e o Skill Drain. Então, essa é a decklist do campeão. A decklist do vice-colocado, só pra mostrar pra vocês aqui, por mais que provavelmente você torça o nariz porque Snake Eye, Fandsmith e tal, mas nesse momento eu tô achando interessante de ver as coisas, de ver os acontecimentos e tentar entender o que tá rolando, tá ligado? Aqui não tem muita diferença, mas o cara montou o deck dele em 44 cartas também, não foi em 40 redondo. Ele usou as Hand Traps igual, né? Ash, Veiley, Impermanence, Nibiru, e Draw e os bichos. Ele usou essa porra toda aí, tá? E 44 cartas ele usou um bicho a menos, mais ou menos, né? Pra poder igualar as Hand Traps. Outro cara usou Ogre, esse cara usou Morner, por exemplo. E no extra deck do nosso amigo, ele tá usando a princesa, que também é muito idiota essa princesa ter existido, tá? Essa princesa deixa o Fandsmith muito melhor nos outros decks. Foda-se que no Yubel você usa Fiend, tá ligado? Mas aqui é muito cagado a existência dessas cartas. O Multi-Charm também tá no extra deck, no side deck do nosso amigo. E uma coisa que é bem roubada por causa do uso dessa vagabunda aqui, da Beatrice, é o uso dessa carta aqui, que eu não sei se, se todo mundo tá habituado com ela, que é Angel of Blue Tears. Ela é uma spellzinha que você usa pra jogar do deck com a Bia, e ela dá um TTT em Normal Trap. Setando, não pegando spell. TTT fake, né, em traps. Você seta uma Normal Trap do teu deck desde que você tome dano. E você toma dano, quer dizer, você dá dano, na verdade, né? E a fusão de Fandsmith, que é essa aqui, ela dá dano no oponente. Então, com essa trap no cemitério, você pode setar qualquer normal trap do deck. Então você pode setar um DDG da vida ou você pode setar um D-Barrier. É muito roubado o uso disso aqui. É mais uma parada contra a Bia ser mexida em Banlish, né? Não é só jogadas que você conecta. É esse tipo de imbecilidade que sempre aconteceu. Quem nunca viu uma Bia jogando uma trap que o Griffon seta de volta, por exemplo? Agora isso aqui é real, mano. Você pode setar do deck uma normal trap. É muito, muito injusto. Mas de resto, não tem muita diferença, né? Agora, vamos passar pro Yubel, mano, que fez top 4 também, né? Esse deck também é bem forte, mas como vocês podem ver, o uso dele nunca vai passar o Snake Eye. O Snake Eye é bem mais sólido no geral, porque esse deck não tem muito espaço de tech. Cabe ver aí como é que é a questão de quebra de mesas, né? Com relação ao uso do Yubel. O que eu confesso que eu preciso acompanhar mais o jogo pra tentar entender. A relação à quebra de mesas com o Yubel, com a própria engrenagem, pra justificar o uso dele com o Fandsmith no formato em detrimento do Snake Eye, né? Então, dá pra ver algumas diferenças aqui com o uso do deck. 45 cartas também é a quantidade de cartas que o nosso amigo tá usando. Ele usa muita Hand Trap também. 3 Draw, 3 Ash. 3 Impermanence, não chega a ser lá tanto, ainda mais em 44 cartas, né? Mas é, deixa eu ver, 3, 3, 9, 9 e 2, 11 e 2, 13. 13 Hand Traps, e ele usa 2 Tracts no deck dele. E aí, de resto, são cartas de jogada, né? Cartas de Yubel. No caso, One for One, Terraform pra pegar no campo, College, o Garnet aqui dos Unchained, o Charvara tá aqui no deck, ele só usa 2 Spirit, mais um Brick aqui, mais um Brick aqui, mais uma carta ruim aqui, e enfim. E aí o cara usou só um Nightmare Pain, por exemplo, e 3 Gates, né? Porque o Gates ajuda a jogar e ainda tem isso aqui, que é mais extended pra chinelar e tentar fazer jogada. Mano, é complicado, viu? É complicado. O deck é muito, muito, muito forte. Mas ainda assim eu acho que ele não é páreo pro Snake Eye do jeito que ele tá não, tá? O Snake Eye precisa de lista pra esse deck conseguir se comportar melhor. E um detalhe interessante é que, supondo que a Bia seja banida, esse deck não sente pra você fazer o Fandsmith virar Yubel, porque existem as fusões novas TCG exclusiva. Não só essa carta aqui deixa o Fandsmith idiota, né, a princesa que você pode colocar o nível 6 no campo assim, porque sim. Então você não precisa ter 2 Fandsmith no cemitério, né, 2 Engraver no cemitério, porque ela te ajuda a chegar na jogada de Fandsmith num pulo, mas essa fusão nova também te ajuda, né? Ela deixa você mandar um Fiend do deck pro cemitério. A Tractus deixa você fazer uma fusão, ela tem um efeito de cemitério que deixa você fazer fusão. Então você chega nessa fusão aqui, que também é nível 6, e joga um Fiend. Então você joga o Sansara Lotus, ou seja, não precisa da Bia. Então você pode ficar livre pra fazer um Caesar da vida ou a jogada de Fandsmith no early game. E a Phantom e o Bell protegem Hand Trap, a Apollousa é feita de maneira muito simples por causa do uso dos Fandsmith, você protege pra jogar de Hand Trap, o Going First não é o ponto, né? O ponto aqui, de fato, é como você faz pra ir segundo. Mas assim, é assustador, mano. Como o teto e a versatilidade de todo mundo foi pra cima com o uso dessas porra dos Fandsmith. É realmente assustador. O side deck do nosso amigo não tem mais Hand Trap, né? Tem um Pancratops, Drop, TTT, TTT Fake, e tem as cartas aqui setáveis pelo TTT Fake, além do Evelyn, pra tentar ir segundo também. Mano, esse é o efeito que o Fandsmith causa no jogo, tá? A gente vai passar por mais algumas decklists diferentes que não sejam essas duas, né? Vamos olhar aqui esse deck de Runnick que fez top 16, um deck bem ceboso, um deck de stand Runnick, e eu não sei se você clama a essa altura por lista. Alguém se inscreveu no canal nessa altura enquanto eu tô gravando. Valeu, mano, você é pica.
Mas tá aqui, mano, o Renick Stun. Não sei se você clama ainda por algum hit em Renick pra esse deck de Stun deixarem de existir, ou se você acha que no meio desse caos de Snake, Fiendsmith, se, quem sabe, isso aqui é um oásis de um deck fácil que você consegue comprar. Eu não sei como é que tá o preço de Renick. De repente o Renick ainda é caro, e se for, aí sim, foda-se, toma a lista. Mas tá aí, mano, uma cacetada de Renick, uma cacetada de Floodgate, é o deck Stun, ele fez top 16, né? Eu não sei se eu tenho muita coisa pra falar desse deck além disso. A gente passa um pouco mais pra baixo, tem um deck de Despia, que fez top 16 também, né? E o Mark Shadow já tá com a cueca toda melada uma hora dessa. Então, esse é o Despia, com 50 cartas. Bichos são hand traps de fato usáveis, né? É bom quando você tem bichos que de fato são hand traps e podem ser usadas no Despia. Ele até usou poucas, né? Só usou 3, que é a mesma quantidade que o deck de Snake fez, que o deck de Snake usou. Só que aqui os bichos são engrenagem, cara. Lá eles são metade de fazer alguma jogada com Link e tal, mas aqui eles são de fato engrenagem e hand trap ao mesmo tempo. Quando isso tá em evidência, eles são muito bons no deck de Despia. Muito bons. Mas enfim, se tem algo de diferente aqui, não tem. É um Despia tentando quebrar mesas. Foda-se hand traps, né? É um Despia full engine, que basicamente é como o Despia sempre foi, e usando cartas pra quebrar campo, velho. Ele tem espaço pra usar um número de tech? Tem. Aqui você tem 3 Dark Hullers, 3 Books, né, Eclipse, 2 Droplets, 3 TTT Fake e um TTT True. Então são 3, 6, 9, 12 techs em 50 cartas. Se fossem 12 hand traps, seria quase que um desperdício, né? Porque em 50 cartas, com tanta engine, a tendência é que você compre menos, já que você usa poucas, que são só 12, né? Então é melhor que seja cartas que venham e tente resolver alguma coisa. Mas, de novo, eu não acho que os Board Breakers full desse jeito é uma engrenagem. Mas aqui no deck Despia é diferente, né? Porque a engrenagem dele já é agressiva. Então, os Board Breakers somam de maneira absurda aqui. Se tem um deck pra ficar usando esse tipo de abordagem de Board Breaker e tal, esse deck é o Despia. Só que, como vocês podem ver, tem a Blue Tear que é usada, você toma uns de barrier muito cebosos, o Nadir não tá incorporado na decklist, então você toma uns de barrier muito mais cabulosos. O Crossout é uma carta que tem que voltar a ser usada, inclusive o nosso amigo não usou o Crossout pra Ash na Branda de... nem Ash na Branda de Fusion, enfim, o principal acho que é essa Blue Tear que o Fiendsmith acessa, tá ligado? É muito chato de se tomar. E o Gimme Puppet Lock tá sendo usado aqui? Tá, é claro, né? E aí é isso, mano. Indo primeiro, ele dá os Gimme Puppet Lock e foda-se. Tem algumas cartas de covardia aqui no side, como a Black Goats, né? Por exemplo. O último deck, fora de todo esse eixo que a gente vai acompanhar aqui, é um Labyrinth. Vamos dar uma olhadinha nesse Labyrinthzinho aqui. Eu vou ter que voltar um pouco essa música. Esse Labyrinth também fez top, né? Fez top 32 no caso. E é um Labyrinth full trap. Não tem aquela parada de você ficar usando os móvelzinhos. O cara não usou nenhum móvel, mano. Que bagulho sinistro. Parece aquele deck de Labyrinth lá do começo do formato com o Kashira, tá ligado? Não sei se vocês lembram. Que é aquele primeiro Y7 3x3 que teve assim que o Kashira foi lançado. Depois da Banishment no Tiara. Que o Ryan Yu ganhou aquele 3x3 usando um Labyrinth. Parecia muito um Labyrinth nessa vibe aqui. Que tinha uma cacetada de trap. E usava-se, tipo assim, 2 Ariana, 1 Ariana. Que nem a Ariana tem. Saca? Olha que bagulho sinistro, velho. Essa trap aqui eu confesso que eu desconheço. Bana um Fusion monstro e 2 Exceeds com o mesmo rank do teu extra deck, cujo nível... Tá. Retorne um dos seus banidos monstros pro extra deck. É uma carta que tira cartas, né? É mais ou menos aquela abordagem de deck que eu já falei algumas vezes que tem. Quando você vai segundo, são traps que causam impacto e tentam resetar o jogo pra você, pra dar tempo de você se levantar. Eu confesso que eu acho um pouco estranho, mas o cara fez top 32, mano, com essa abordagem de Labyrinth aqui. Eu acho tão show de bola os Labyrinth com os móveis, mas aqui não é ser legal, é ganhar, né? E com certeza o cara testou tudo e chegou na conclusão de que é melhor você jogar com essa abordagem aqui de tentar quebrar coisas com essas traps normais que tem impacto alto no jogo. Side deck nosso amigo, Shifter, Bola do Ra, tem cartas Runic aqui, meu Deus do céu, Heavenstorm Duster, ok? E Solemn Judge. Poggers. Vamos ver mais uma decklistzinha aqui, né, fora do eixo de caras que fizeram top nesse torneio. Tem esse Memento aqui, o Memento em 42 cartas, o Memento usando Fiendsmith. É claro, como não, né? Dá pra você transformar qualquer engrenagem em Fiendsmith, né? E o Fiendsmith eu não tenho certeza se você transforma em jogada de Memento, mas não importa muito, né? Então, tá aqui o Memento, que tem o seu espaço pra usar 14 hand traps. 14 hand traps foram usadas pelo nosso amigo nesse Memento que usa 3 Fusion. 3 Fusions estão sendo usadas aqui. Mano, é um Memento. Simplesmente um Memento fazendo top 64 nesse evento. Side deck do nosso amigo, mais Charm, Draw, Bichos, Cyclone, TTT, enfim. O último deck que eu vou mostrar pra vocês é um deck de Tenpai. A decklist mais próxima que temos aqui, né? A única decklist que temos
é do Tenpai que fez top 64. Ele não foi muito longe, mas outros Tenpais foram longe, né? Mas essa é a única decklist que tem. E uma abordagem totalmente de board breakers, né? Que dá pra você escolher qual abordagem você vai ter no deck de Tenpai. Nesse caso, ele foi totalmente um board breakers, tendo 3 Dark Holes, 3 Hijacks, 3 Ciclones, 3 Droplets, 1 Life Storm e ainda tem os 3 Impermanence. E de Hand Trap ainda tem 3 Shifter e os Multi-Arm aqui, né? Mano, é muita coisa. Pelo amor de Deus, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 tech card, mano. 22 tech card. E o cara foi tão largado que em 22 tech cards não foram 22 hand traps. Largado que eu digo desacreditado de como pegar o Fiendsmith Snake, né? Então ele achou prudente a melhor abordagem com os board breakers e muita fé no shifter. Digno. De resto são as cartas de consistência que o deck precisa ter, incluindo a carta nova, né? Que é esse maluco que não é consistência, mas ajuda e ajuda bastante. No side deck tem as hand traps que estavam faltando no main, né? Lancia, ok, draw, Ash e tem um Cockmeru para dar lock no amigo quando ele te manda começar, porque você é um Tenpai Dragon. Mas cara, difícil, hein? Difícil mesmo. Essa aqui é a foto inicial, o retrato inicial de como que tá o metagame, como tá o formato nesse momento com o Fiendsmith Snake Eyes sendo extremamente dominante. E aqui eu coloquei alguns pontos pra vocês de como tá o formato e dá pra você entender como tá difícil e como precisa-se de uma banlist. Só que, de novo, baixem as expectativas sobre ela. Eu acho que nada de muito drástico vai acontecer, inclusive o Snake Eye com Fiendsmith. É que talvez se dá uns hits de inconsistência nesse deck, quem sabe o Yubel acabe subindo no conceito. Eu não tenho certeza, porque o Yubel certamente não vai tomar lista, tá? E o Snake Eye não vai tomar nada que o mate. No máximo hits parecidos com o OCG e com o Master Duel, mas resta esperar. Por enquanto ainda tem pelo menos mais um mês de formato pra você acompanhar com essa configuração. O que você acha? É basicamente isso, meus amigos. Deixa eu almoçar, valeu, falou e até mais!